sob a tutela de um regime fascista, uma garota optou pelo escapismo. Esse escapismo de fugir da realidade, mas que a ela era indissociável. Essa descrição foi de uma review que eu vi sobre Moomin. Eu fiquei extremamente interessado, pois nunca tinha olhado dessa forma para essa obra. Claro, nunca tinha pesquisado sobre, nunca tinha conversado sobre com amigos meus. Então eu decidi assistir por justamente ter essa premissa de ser algo muito além do que um paradidático infantil. E eu vi que era exatamente o que eu precisava. E aqui agora irei discutir com um colega meu, Overkilled Red, Opa, e aí, gente? sobre Tamoshi Moomin Ika e Beastars. Este paralelo há de ser importante, pois ao contrário de Moomin, que é uma obra romântica, romancista, do fator de ser romântico, do romantismo, Beastars é um romance. Será de grande importância para sabermos esse termo, pois futuramente, nesse mesmo cast, nós iremos fazer um paralelo do animismo e suas desventuras por esses gêneros. Então, agora se atenham ao podcast. Dirigido por Masayuki Kojima, o mesmo de Made in Abyss e Monster, me deparo com a obra, aquela que eu já comentei a vocês, Moomin. Só que há várias adaptações, principalmente até em questão japonesa mesmo, nipônica, para a obra literária finlandesa Moomin. Existem 9 livros, eles foram adaptados de maneiras independentes, em questão até da obra em questão que eu gostaria de comentar aqui, mas atenham-se que Tamoshi Moomin Ika é o que a própria autora também personalizou como a mais proveniente de suas obras, as adaptações mais interessantes, e também a que trouxe mais frutos lucrativos e financeiros para a obra em si. É a mais sustentada, a mais rentável das suas adaptações, mesmo que ela não seja a única proveitosa. Existem outras adaptações, existe até mesmo um anime que foi dirigido pelo Rintaro, lá em 69 a 72, só que a própria autora não achou tão proveitoso por incluir até mesmo cenas extras de calão mais adulto que não serviam para o que a obra queria estruturar. Já digo por quê. Foi uma adaptação meio que desvirtuando, né? Tipo, a ideia é inclusive mudar o Moomin pra ser um menino e acho que o Snuff era pra ser um motorista, sabe? Tipo, é algo muito nada a ver com o que a autora tinha na proposta original, né? Então, não tinha nada a ver realmente com o que Moomin era na sua essência. Tem um momento em que o Moomin ele tira uma espingarda, uma sniper, na verdade, para poder disparar em uma personalidade X que acontece no episódio. Tem coisas ali que não se inseriram dentro da obra e são extremamente depreciativas para o que a obra queria passar, já que ela faz um paralelo muito rico com a guerra ou o escapismo para ela. Acho que vale constar que os 3 primeiros livros foram escritos depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então, você consegue perceber isso porque o primeiro romance é um cometa na Terra dos Moomins, no Vale dos Moomins. Depois acho que é o alagamento no Vale dos Moomins, que basicamente são desastres. O segundo é o cometa. Eu falo Terra dos Moomins porque foi como saiu aqui no Brasil, então. Mas então você consegue perceber que eram desastres que faziam referências à Segunda Guerra Mundial. Então é uma obra muito meio que apocalíptica, né? Tinha esse fator muito desastroso, né? Já de antemão comento, a minha pessoa aqui
e Goy adora um estilo narrativo, que é quando eu me encontro com obras infantis, paradidáticas, educadoras, que têm um teor excludente, nefasto. Uma das obras que eu posso relacionar, que facilmente os ouvintes vão entender, é Majora's Mask. O The Legend of Zelda Majora's Mask, que é uma obra extremamente nefasta, fúnebre, com um teor infantil. Vinda da própria Nintendo, que sempre pregou, focar seus jogos para o público infantil. E Moomin tem elementos muito, muito clássicos e tropes, arquétipos, que coincidem com isso. Esse uso de Slice of Life, essa convidatividade, essa maneira de trazer, de comentar, obviamente é afável a todos. Mas se você parar e prestar atenção no que ela quis dizer, eu posso fazer um paralelo com o que inicialmente eu disse. A procura de um escapismo que fugisse da realidade, mas a realidade, a Jansen, que é a autora, é indissociável. Ela sempre procurava trazer elementos que fossem paralelos com aquilo que estava rodeando-a, ou que fora proveniente oriundas de reflexões de pessoas que andavam com ela, que conviviam com ela. Para a relação clássica, vocês podem muito bem perceber que Moomin sempre se passa no Moomin Valley, with the Moomin Mama, with the Moomin Papa e afins. Ela sempre faz um paralelo com pessoas que tinham convívio com ela, com a casa dela, com a região onde ela morava, com o cotidiano dela e o escambau. Fazendo até umas declarações que são mais incisivas, dizendo que vários momentos em que ela escrevia Moomin era quando seus familiares estavam conversando sobre o fascismo. Sabe? Porque eu acho que o interessante de uma obra infantil é quando ela consegue transpor conceitos, filosofias, ideias de uma forma lúdica, com uma coisa mais imaginativa. Que a gente não pode fazer, a gente não pode tratar a coisa infantil como se fosse um demérito, como se fosse uma forma de diminuir o valor de algo porque é um público mais infantil que não consegue entender bem. Eu acho que justamente você consegue fazer algo muito mais imaginativo, muito mais criativo e colocar ideias ali que, transpõem, que vão além do público-alvo. Algo que está totalmente associado ao animismo mesmo é esse fator, e como a gente já vê de praxe, o animismo está muito presente nessas obras que são voltadas para o público em desenvolvimento, crianças. E como você mesmo disse, não é para se depreciar, porque eu mesmo acredito que muitas obras feitas para crianças são mais adultas que obras para adultos, porque elas estão tratando de temas que, em obras que são mais adultas, elas já são claras, elas não estão em discussão, elas são apenas existentes. E que aqui nós podemos desenvolver, podemos dialogar, podemos trazer ao público, dar oportunidades de questionar. Há episódios de Moomin que ele fala sobre inveja, avareza, fala sobre situacionais do cotidiano que dificilmente você vai se encontrar de maneira branda. Ele discute isso, traz a oportunidade, e também é comum de outros paradidáticos que façam isso. Anne and the Green Gables, Marco, 1000 Léguas, A Procura da Mãe, que eu não lembro o nome original, desculpe-me. E Moomin não seria diferente. Tem uma parte inicial, acho que é o episódio 7 de Moomin, não sei dizer exatamente, em que aquele mago, não sei se você lembra, o mágico. Sim. Inclusive isso é um dos meus romances também, né? Enfim, continua. Sim, aí ele acha, finalmente, a pérola que ele procurava. Apenas parafraseando, Finalmente, achei aquilo que eu estava à procura há mais de 2 décadas. E o Moomin Papa fala: Você realmente achou a sua pérola? Mas que sorte a sua. Sim, agora ela deve a mim. Não quer dizer que, por você querê-la, ela é sua. Nós a temos. Mesmo que você esteja à procura dela, eu não vou a dar a você por motivo nenhum. Não, mas ela é merecedora de mim. Eu que estou a procurando por tanto tempo. Você pode ter o tempo que for, mas ela é minha agora. Você não pode roubá-la. Tem essas discussõezinhas que são muito límpidas
de você compreender, e que com o diálogo é também a maneira em que vai abrangendo o que quer comentar. E Moomin não está fora disso, justamente. Um episódio que eu acho muito interessante também é o daquela menina que fica invisível porque ela sofria abuso, mas a forma como retrata o abuso não é questão de ela ser espancada, sabe? Tipo, é uma questão muito mais dela ser ignorada. Então você consegue perceber que a apatia, né? Ela consegue mostrar que a apatia é o oposto do amor, né? Tipo, não é a questão do ódio, da questão de você bater em alguém. É simplesmente você ignorar alguém e não tratar ela como ninguém. Então a menina vai ficando invisível porque ela não era reconhecida como alguém, e isso é uma forma de abuso também. Então eu acho que foi realmente. Sim, ela é tão ofuscada, ela é tão desassistida pelas outras pessoas que ela esquece também até o próprio rosto. Sim. Eu acho que é uma forma bem interessante que a gente volta nisso da questão lógica, de você mostrar como a apatia, você ignorar alguém, é uma forma também de abuso tão severo quanto você realmente bater em alguém, sabe? Sim. E é muito rico, pelo menos em paralelo com o que eu comentei, com a autora, a Jansen, ela fazer comentários tão lúcidos no lúdico, como o Ove comentou aqui, porque geralmente quando nós vemos uma pessoa que quer retratar a guerra, ela apela para coisas imediatas, porque é muito fácil você relacionar com isso. E ela, em mesmo um regime fascista, no período em que ela vivia, a capital finlandesa estava sob o Império Russo, ela não para e faz paralelos crassos. Paralelos fazem, né? Mas não uma relação análoga clássica. Mesmo ela sendo autora de Garm, desculpa. Garm foi uma obra apenas de imagens e charges sobre regimes fascistas. Mussolini, Lenin e Hitler também. Então, ela podia muito bem fazer isso agora, na obra principal dela, principalmente a que tem mais holofote. Mas ela não quis. Ela fez isso de uma maneira bem mais conversativa. Ela coloca e implementa esses seres que são afora da região dela. A cobra gigante, as montanhas da loucura. Em relação com H.P. Lovecraft é pura semelhança, conveniência. E outras coisas que ela gosta muito de colocar-nos no lugar dela. E que isso é, obviamente, um retrato romantista. Que eu gostaria só de dar uma palhinha, que o romantismo ele procura trazer esse drama humano, esses amores trágicos, só que também ideais utópicos. Também fala sobre o eu. Também traz a você o subjetivismo, que na época estava em ascensão, né, digamos assim. E ela usurpou o animismo, misturou com o romantismo e originou uma das obras mais estranhas para você convidar alguém a assistir. Porque o próprio protagonista não tem uma forma definida com algo que nós conhecemos, assim, né? Eu não sei se você sabe a história, mas ela quis escrever a criatura mais... Escrever não, né? Mas quis desenhar a criatura mais horrenda. Ela desenhou um Snork. Ela fez lá uma palhinha e fez um Snork. E esse Snork era justamente esse hipopótamo branco aí, que é o Moomin. Snork, uma coisa... porque vale constar que o Moomin é um troll, né? No caso não deu, é Moomin Troll. Sim. Justamente ela fez essa criatura que, né, ela mesma denominava como algo horrendo e a fez de protagonista de suas obras. Sabe? Colocar-se no lugar de alguém que é oriundo e proveniente do mal como protagonista. Mesmo tendo humanos na história. O próprio Snufkin, que facilmente é o personagem mais adorado dos que são consumidores da franquia, humano. E, aliás, é muito bom ver que é muito bom. Se tiverem a oportunidade, vejam a dublagem japonesa, porque o Snufkin é dublado pelo Takehito, que é o seiyuu do Dio, né? Sim, Do Takasugi de Gintama também. E o Moomin é o Conan, né? O Detective Conan. É algo assim, quase insubstituível nas outras adaptações. O Snuff que tem uma voz, uma imponência, que é justamente o que ele tenta ter, né?
na obra original uma sentença de wisdom, uma sabedoria, A sabedoria do boêmio, né? Do viajante. Uhum. É bem interessante olhar por esse lado. E o que eu gosto também da obra, que aqui comento, que é o de 1990, as outras adaptações eu posso dar uma palhinha nesse exato momento para que futuramente eu argumente o que eu quero dizer. Existem outras adaptações que também olham e enxergam esse lado mais obscuro de Múmia, que faz paralelo com guerra, com fascismo, com escapismo. Existe uma adaptação que eu lembro que é polonesa, não posso confirmar agora, mas é uma adaptação de 1977, que é stop motion. Considerada como uma das adaptações mais creeps de qualquer obra literária, ela trabalha com stop motion. Eu não preciso detalhar. Quem quiser pode pesquisar no YouTube e vocês acharão alguns dos 50 episódios perambulando por aí, que são realmente desconfortáveis de se olhar. É uma coisa assim que eu acredito que faz jus ao que ela quer comentar, só que ignora o outro lado do escapismo que ela estava querendo trazer, que é a alegria, que é você ter a oportunidade de respirar, tranquilizar-se, sem esquecer, claro, do que o faz estar ali, né? Então essa adaptação ela é boa, mas ela não chega a ser como essa do Múmia, que nós estamos dizendo. Existe outra adaptação também, que é a primeira, eu acho que é de 54, em que é de fantoche. A adaptação de fantoche mesmo. É muito, muito, muito pior até, se você for observar, porque é aquela coisa preta e branca. As nuvens, elas têm fio de nylon prendendo-nas. É um pouco também desconfortável. Eu não recomendo tantas pessoas. Eu recomendo mais justamente essa adaptação. Falando da Itucuja, eu gostaria também de fazer um comentário de que nos futuros casts nós entraremos em quase um uníssono aqui em sempre comentar como é bem produzida essas obras educadoras de animistas. Porque Masayuki, óbvio, né, o diretor de Monster, não poderia ser uma pessoa mais hábil do que eu posso imaginar. Ele implementa slow cinema em alguns momentos, de tanto domínio que ele está apresentando. Ele não só, né? Mas o futuro anime que nós iremos comentar, já dando uma palhinha para você que está sintonizado aqui no Endcast, será Ginga Tetsudo Yoro, que também implementa o slow cinema em suas obras. Eu acredito que partidariamente posso comentar que slow cinema é um elemento rico, extremamente minucioso, metódico e abrange muito mais do que apenas um elemento clássico de cortar gastos. Eu acho que, como você falou, é a questão da atmosfera de Slice of Life, que ela consegue realmente passar uma sensação boa, sabe? Aquela coisa wholesome, de você realmente estar com os personagens naquele mundo mágico, mundo que cada episódio é algo mais imaginativo. Porque Múmia, ele não tem um lore, né? Ele não tem uma construção que algo que aconteceu no episódio vai ter consequência no próximo. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma coerência de se manter ali naquele mundo imaginativo, sem se contradizer, né? E eu acho que é um anime muito rico em questão de realmente te deixar imerso naquele universo, de querer conhecer os personagens, de cada personagem novo que aparece, você realmente se importar com ele, porque ele traz alguma coisa nova para aquele grupo de personagens, né? Ao contrário de Beaster, que, né, iremos falar proceduralmente, justamente, é uma obra episódica. Ela não está à procura de concatenar essa novela desde seu início, de que este evento aqui será extremamente importante para o evento número 24. Não. É como o Over disse, a construção está atrelada às personagens, a construção está atrelada a você, eu lírico, absorver como elas agem, como o ambiente é presente e até mesmo é extremamente convidativo pela direção de arte maravilhosa do Kono, que desbanca comentários. É impressionante vermos uma obra com 70, 80 episódios como Múmia, com um trabalho de arte tão bom, tão efetivo.
mesmo que realmente seja exigência da obra original, já que a autora, para quem não sabe, era filha de um escultor e de uma design gráfica. Então, realmente ela tinha uma habilidade ótima de desenho. As obras dela parecem muito com a do Mizuki, que o traço das personagens é muito caricato, mas o ambiente é extremamente carregado, rico, escuro, sabe? Sim. Quando eu vi isso, eu fiquei intrigado até, porque realmente é muito parecido com o Mizuki, de Marcha para a Morte, para quem não relacionou o nome. Você tá falando do Gegege, né? Do autor de Gegege no Kitaro, né? Aham. E por que você citou Marcha da Morte? Mas enfim. Porque é o mais conhecido agora no popular brasileiro por causa da publicação da Devir. Sim. Não, porque eu achei que você ia fazer comparar a Moomin com Gegege por ser yokais e animismo e tal. As criaturas de Sim. Gegege. Aí você ficou pensando que eu ia fazer um paralelo agora com a guerra, porque Marcha para a Morte teve guerra e Moomins... Não, eu literalmente pensei nos yokais lá, como você falou do traço. Sim. Aí é uma grande verdade. Só que existe a diferença, né, de região mesmo. Aham. Você pode falar que os yokais são meio que referência né, tipo, como se fosse uma tradução do que Moomin é para a Finlândia, né, que são os trolls, as criaturas mais mitológicas da mitologia europeia, né? Enfim. Eu ia comentar que, por mais que Moomin seja episódico, eu acho que é interessante constar que ele tenta sempre trazer algo novo em questão de cenário, de personagem, né? Você tem muitos episódios que foca no Moomin Papa, né? Que é um personagem que ele quer ser aventureiro, mas ele não consegue achar algo além do Moomin Valley, né? Ele fica muito preso àquilo, mas ao mesmo tempo você vê essa complexidade de alguém que sabe, ainda quer viver a vida como alguém aventureiro, de buscar fronteiras novas, né? Tipo, isso inclusive traz um elemento meio de depressão, né? De alguém que tá numa vida pacata, mas ele quer algo a mais, né? Uhum. Eu acho que o interessante em Moomin é isso, porque você consegue ver facetas dos personagens que vai além do infantil, né? Você consegue ver o personagem sendo depressivo, né? Você consegue ver o personagem sendo, né, ficando triste porque o amigo dele vai partir, sabe? Você vê lados que mexem um pouco com algo mais do drama, que vai muito além do que você espera numa animação infantil. Não que a animação infantil tenha uma forma de limitação do que você pode mostrar, mas geralmente é o que acontece, né? Os arquétipos que são utilizados para a construção das personagens não fica só nos arquétipos. Tem um motivo, né, para que elas sejam introduzidas dessa maneira. As camadas ali estão presentes. Eu gosto de obras que utilizam dessa forma, que dão uma justificativa do porquê elas são arquetipadas, não apenas que elas são arquetipadas. Tem a obra do próprio Uroboshi Gen, sim, o Uroboshi mesmo, que é aquele Thunderbolt Fantasy, que pega arquétipos completos da literatura chinesa e constrói os arquétipos completos da literatura chinesa. E aqui nós temos uma literatura europeia, clássica, e que constrói o arquétipo de um pai, da mãe, do amigo, do descolado, do amor, do encrenqueiro. Tem várias coisas mesmo que a gente pode relacionar com as personagens, e isso não é algo tão gritante assim, porque ela dá uma oportunidade para você refletir por estar também dando preceito para esses personagens estarem ali. O próprio Grook, né? Não sei se você lembra do Grook, que é aquele... Sim, o Mari, né? No japonês acho que é Mari, né? Que ficou a tradução. Maren? Não sei. Mas o Grook, depois de um tempo, aquela besta que antes era afrontosa, apavorosa, você tem pena dela. Pela justificativa que dá, pelo que aparece a ela, do que as personagens estão refletindo sobre ela, a maldição que ela reside, sabe? Muitas coisas que são introduzidas, como você mesmo disse, episodicamente, debatem
episodicamente. Não são coisas que sempre vão de se repetir. Não, são várias e várias e várias nuances que aparecem que eu gosto muito. Adorei de como foi implementado, principalmente pelo teor atmosférico que a adaptação trouxe. A trilha sonora é estonteante. Quem tiver a oportunidade, escute a trilha sonora de Múmia. A direção do Masayuki está estupidamente bem aplicada. Bem aplicada, não é monster, né? Mas traz um sentimento sui generis. Eu acho que ele aplica o melhor do que ele pode tirar da obra, né? É uma direção que está se adaptando ao estilo e tentando tirar o melhor dela. É impressionante. E sobre essa questão de trazer ao íntimo, de nós fazermos o paralelo sintético para a autora, eu também fiquei intrigado que eu poderia trazer Beastars para a discussão. Porque, ao contrário de termos Moomin, que olha para o eu e como o eu enxerga as outras pessoas, aqui nós temos um exemplo clássico de Esopo, de fábulas de Esopo, introduzidas por uma prosa, por uma novela que intercala naqueles problemas do romance. Porque, para quem não está familiarizado, o romance ele é mais oriundo do realismo do que o romantismo em si. Porque um realismo ele procura ser bem mais pé no chão, ele não é tão subjetivista assim, e ele permite ser mais descritivo, falar das nossas bases, dos fundamentos e dos problemas sociais. Novela é um clássico exemplo de realismo. Vocês, brasileiros, estão extremamente acostumados, não se preocupem. Mas Beastars, ele também está dentro do animismo com realismo e romance e vários paralelos que eu gostaria de comentar aqui com o Over. Over, você que viu o anime, eu fiquei apenas no mangá. Você acha que conseguiram acrescentar algo a mais? Eu acho que sim, mas não tanto pela questão da direção, talvez. Eu acho que mais pelo estilo mesmo, assim. De, sabe, você ter formas de contar uma história usando vários recursos de animação. Eu acho que isso deixou mais interessante, assim, o formato, pelo menos. Mas eu não acho que o 3D seja tão interessante quanto, por exemplo, o Hoseki no Kun, né, que é do mesmo estúdio, Orange. Eu achei que deixou a coisa um pouco mais... Não ficou tão orgânico, sabe? Aquela coisa que você percebe no mangá, que eu li o começo. Como você consegue perceber que o personagem é fluffy, né? Como ele tem o pelo... Sabe? No 3D isso fica uma coisa mais estática, né? Você não consegue perceber o personagem como uma camada, sabe? Tipo, o pelo fazendo parte dele. Eu achei... Ao menos pra mim, isso foi um ponto negativo. Mas... A direção, eu acho que não me interessou tanto aqueles cortes que eles faziam de pegar tipo, o rosto do personagem e, sabe, dividir a tela e focar no rosto dos personagens. Eu achei que não ficou tão interessante isso pra mim. Mas eu aprecio a direção, mas eu achei que foi mais pelo estilo mesmo que o estúdio tentou de implementar vários estilos de animação para contar a narrativa. Porque eu perguntei isso logo de início, porque ao ler o mangá, de supetão, porque eu estava um pouco apressado, eu reparei uma coisa muito interessante na obra da Itagaki, porque ela é filha do nosso grande, amado Itagaki, autor de Baki, e que eu acredito que o paizão fez escola, porque a quadrinização dela é muito boa para o gênero em que ela está inserido, e a quadrinização do Itagaki é muito boa para o gênero em que ele está inserido. Eu vi muito teor ali fabuloso em ser fábula, tá? No sentido de... Sim, eu concordo. Aquela luz gigante, né? O traço meio esquetizado. Foi isso que eu acho que realmente tem uma atmosfera muito mais legal do que do anime. Que é uma parada mais sólida, eu acho, assim. Uma coisa mais sutil, uma coisa mais esboça, né? Você vê é um mundo mais meio solto, né? Assim, em questão de... Você não consegue ter uma coisa mais sólida, né? Assim, é um mundo meio esquetizado.
Acho que um pouco próximo, sei lá, da Kiyo Hayashida com Dorohedoro, talvez. Não tanto, Talvez. mas enfim. Não, mas eu entendo o paralelo que você faz. Porque não é para solidificar o que está acontecendo, né? Deixar mais desprezo. E eu adorei como o Beasters ele construiu as próprias personagens por também estarem tratando de arquétipos do fabuloso, inconsciente, coletivo, inusitadamente. A Haru, por exemplo, ela ter esse lado lúbrico, eu nunca lembro de ter visto uma fábula que comentava sobre isso. Esse libido insaciável, devassidão que acontece com ela, ou até mesmo o retrato das pessoas ao olhar de como ela é devassa. Então, o Legoshi, já cheguei a assistir algumas vezes, até um paralelo com o Monstro, mas, enfim, Legoshi ter essa ânsia de não ser o que a espécie dele determina que é, eu gosto de como o Beasters construiu isso. E uma coisa que eu posso dizer foi também o paralelo do carnívoro e herbívoro. Mas para você, assim, o que você acredita que Beasters mais acerta nessa questão, principalmente animista? Então, eu acho que o mais interessante de Beasters é como ele consegue implementar conceitos humanos, sabe, sem ser aquela coisa muito, um animal antropomórfico que veste roupa e faz algo bem básico de que o animal faz, do animal que ele representa. Que você vê, por exemplo, em Zootopia, ou animação da Disney, enquanto Beasters ele vai muito mais além e traz questões de sexualidade, de comportamentos sociais, de hierarquia social. Então eu acho que Beasters ele consegue ser muito mais fascinante. Ele consegue ser um passo adiante do que a gente já se acostuma a ver na animação ocidental, né, com a Disney, Pixar. Então eu acho que isso que faz ele tão interessante, tão chamativo. E falando sobre comportamento social, é justamente esse paralelo do carnívoro e herbívoro, que em Zootopia é tema principal da obra e que para mim não trabalhou de maneira alguma esse fator de agora carnívoros terem desejo, porque eles sempre deveriam ter o desejo. O próprio diretor Leão, ele se comporta de uma maneira diferente porque ele precisa, não que ele quer. A gente pode comparar, por exemplo, no caso acho que é o Prefeito Leão, que Zootopia também tem um Prefeito Leão, né? Mas no caso de Beasters, ele teve que fazer uma cirurgia para ficar mais amigável e trocou as mandíbulas, né, os caninos, por dentes normais, sabe? Tipo, você consegue perceber que a autora realmente foi muito mais além nessa questão de tratar um personagem que devia ser, né, que vai unir o país, né, no caso a cidade, e que vai muito além de tipo, um animal que representa, né? Ele quer realmente se mostrar como alguém amigável, então ele fez coisas que tornassem ele assim, né? Isso, para mim, é um dos principais fatores de Beasters se sustentar mesmo. Quando é inserido a parte do mercado negro, que aí é um pouco mais à frente, mas isso pode vir à discussão agora, não é de spoiler, não é uma coisa que você vai perder a oportunidade, e nosso cast de spoiler está disponível para você. Quando ele comenta sobre isso, é interessante que nós vemos que carnívoros têm sim o desejo de fazer isso. Eles têm o desejo, não é uma coisa que é excluída, é uma coisa que tenta ser desassistida, mas não deixa de existir, é inerente. E um colega meu fez um paralelo que eu achei interessante, em que seria o ID, que nós nos afugentamos à compreensão da sociedade, a comportamentos sociais, e que nós relutamos em apresentar nosso ID, nossa real natureza. E que aqui é realmente natureza. Vários animais carnívoros e onívoros que estão à procura de saciar sua fome por carne. Mas eles só podem fazer isso de maneira fora do padrão da sociedade, fora da lei, né? Eu achei interessante o ponto de vista dele. Sim, eu concordo realmente que o que Beasters traz nessa questão da natureza de cada um é essa questão realmente de ser alguém que está sempre lutando contra si mesmo, contra seus instintos, mas isso eu acho que vai muito, sabe, não é como você falou, não é uma questão só de como você falou, não é só uma questão de... Não, eu ia falar de questão de natureza selvagem e tal. Não, como você falou, acho que vai muito mais além dessa questão de natureza selvagem e consegue se traduzir como algo humano mesmo, né? De questão de sexualidade, sabe? De questão de você querer
ir além do que a sociedade impõe para fazer algo que vai trazer um prazer imediato, mas que vai ter uma punição muito grande porque não é socialmente aceito. O próprio protagonista, né, transpira isso. Então é bem importante, bem cadente que a gente já se assimile com ele, né, sobre essa questão dele estar à procura de desencaixar-se do estereótipo, mas que não pode relutar a ele também. Porque a relação dele com a Haru, a coelha, vai muito mais de... Ele consegue fazer um paralelo entre presa e caça, entre predador e caça, e um homem e uma mulher uma relação sexual, né? Então, tem muito paralelo em questão de sexualidade ali, dele ver ela como uma presa, mas ao mesmo tempo que ele consegue o amor dele se justifica justamente como uma questão de dele caçar ela também, né? Dele ver ela como uma presa porque, enfim, tem uma relação com o amor e que eu não sei se no mangá isso se desenvolve mais pra frente, mas pelo que deu a entender, o amor também pode ser uma forma de você se sentir atraído pela sua caça, né? Ele discute mais sobre essa questão carnal também, comenta sobre. Só que o próprio Lelouch, ele tem medo, sabe, de continuar com isso. Justamente ele está associando com essa presa, com a caça, de que ele é o dominante, ele tem relutância, porque é algo, né, idiosincrático do que ele quer dissociar. Então ele tem essa relutância, ele fica, reitera, averigua, fica nessa dicotomia. É bem interessante, eu me surpreendi um pouco com Beastars, pensava que ia ser mais deliberado, mas foi muito bom. Não tão bom fazer o que eu fiz, né? Eu li 50 capítulos em 2 dias, eu nunca tive esse ritmo de loucura, né? Vocês podem até ver no meu cast sobre tempo, que eu geralmente pego 5 capítulos, no máximo, de alguma obra isoladamente para poder acompanhar. Bem... no caso, eu tô pegando o mangá pela Panini e se eu não estivesse pegando, justamente, eu acho que eu teria maratonado também, mas eu realmente gostei bastante da atmosfera do mangá, que é algo que eu acho que o anime não fez tão bem assim, mas, enfim, a opinião, eu acho que o anime é realmente um anime muito bem feito e por mim, o fato de fazer sucesso é algo muito bom também. E agora também é interessante nós vermos o porquê que temos essas duas obras aqui em paralelo. De início, eu comentei que Moomin, por ser paradidático, educador, tem oportunidade de ser mais esplêndido em suas discussões. E Beastars é uma obra bem mais adulta e também é esplêndida em suas discussões. As duas obras são conscientes de seus atos. As duas obras são boas em dialogar, em trazer, em dificultar até, em você ter um acesso claro à resposta, aquela indagação que sempre é boa para que você mesmo procure, só que amplamente distantes. Enquanto uma é romântica, a outra é um romance. Enquanto uma é para criança, a outra é adulta. Há discussões que não cabem para Moomin em comentar de Beastars e vice-versa. Há várias discussões que Beastars não deveria comentar e que estão em Moomin. Sabe? Isso é um progresso muito vívido no animismo e também abrangente nele. Uhum. Então, eu acho que o interessante de você pegar Beastars e Moomin é que a gente tem exemplos de coisas que a gente consumiu a vida toda. No caso de Moomin, animações infantis que, por exemplo, o Ursinho Pooh também, que eu acho que é algo que é muito próximo, mas Moomin, por ser algo que, digamos, é mais autoral, tentava adaptar mais fielmente os romances, é algo que vai muito além, né? Porque você consegue perceber que o romance infantil, né, a literatura infantil, ela consegue ser mais autoral, porque, né, tem espaço, né, o romance tem um público mais amplo e não é tão limitado por questões comerciais. E Beastars também a gente tem casos de, né, Disney, Pixar. Então é interessante a gente perceber que existem formas diferentes de contar uma mesma narrativa, que vão muito além do público infantil, ou público adolescente, no caso. Porque a gente tem exemplos com a Pixar, com a Disney, que vão nisso que eles falam dos 4 quadrantes, né? Que é homem, mulher, adulto e criança. Que são filmes que tentam pegar todo mundo, mas você percebe que ele faz isso de uma forma muito mais
né, um texto interessante. Superficial. Com humor, uma coisa meio que você percebe hoje que tá em todo o filme pipoca, né? Essa questão do humor, das tiradas rápidas, das tiradas inteligentes, dos personagens que têm uma personalidade que vai um pouco mais acima do que é esperado do infantil no Ocidente, né? Mas ainda assim são filmes que não desafiam você a pensar, né? Ainda estão dentro de um molde que permeia todo o cinema infantil mainstream, né? Então, o interessante é você ver sim, que não tenta debater nada, né? E que é muito esquecível também. E no caso de você tem... e daí você tem Beastars, que é algo que se propõe a ser o que a gente, como adulto, ou até às vezes como criança, a gente quer ver também, né? Que traz uma discussão muito mais ampla e que comunica algo que transpõe muito mais a mídia da animação, né? Que, ao menos como ela é percebida no Ocidente. E eu acho interessante também vermos que cabe à discussão a atmosfera que ela traz. Nessas duas obras que nós usamos de exemplo aqui, nós conseguimos ver que em Moomin, as discussões que são levantadas, elas merecem espaço para serem comentadas. Elas têm abrangendo um tempo, elas prosperem com tempo, elas precisam de tempo. Elas não podem ser ocupadas por outras, elas estão tão questionadas na questão inerente do que, né, são inseridas, que nós precisamos realmente deixá-las aparecerem a esmo, e não a uma coisa contundente, rotineira, repentina. E em Beastars, as discussões que são inseridas, elas precisam concatenar com outras. As discussões, as indagações, os problemas, eles precisam ir junto, em alavanque com outros. Eles não podem ser isolados, porque não tem como você isolar certas questões de outras. Mas em Moomin, certas discussões elas precisam ser sólidas, elas precisam ser únicas. Eu gosto de ver de como as duas obras elas conseguem ser tão díspares, só que ao mesmo tempo conscientes desse fato. Sim, eu acho que o que faz eles... o que eu acho que faz os dois animes serem tão fascinantes é que eles pegam universos que tem uma temática, uma coisa imaginativa, lúdica, e conseguem construir temas que você justamente tem um universo muito rico, em que você consegue tratar questões sociais, questões que você consegue traduzir, né, de certa forma, usando o lúdico, e, você consegue comunicar algo que aquele ambiente que você criou, aquela temática, está tentando comunicar, né? Que é inerente, como você falou. Uhum. Porque se você pega, por exemplo, os Zootopia, que usam uma sociedade animalesca, né, de animais antropomórficos, mas daí você só usa para, fazer uma coisa bem básica, isso acaba sendo só estética, né? Assim como vários... Porque daí, no final das contas, os filmes da Pixar, da Disney, eles usam aquela estrutura da jornada do herói, que você tem o começo, que é a apresentação, aí depois tem um conflito e depois termina. E esse formato acaba sendo algo muito, é um esqueleto muito visível que você consegue, inclusive, deixar tudo previsível, né? Você consegue ter uma noção do que vai acontecer e é como se os personagens estivessem sempre num rumo, numa linha reta, num algo linear, que não dá espaço para coisas... previsível e não dá espaço para coisas menores acontecerem, né? Porque eu acho que o interessante é que tenha momentos reais, né? Momentos pequenos que transpõem muita coisa, né? Momentos que tem a naturalidade, você foca na relação dos personagens, na relação social, e quando você tem essa fórmula, que é uma fórmula que faz sucesso e que é bem simples, né, de você captar o público, né, de você pegar uma audiência grande, você não tem espaço para fazer coisas mundanas, coisas como o Moomin faz, né, Slice of Life, que aproveitam muito daquele universo rico. Sim, sim. E eu acho bem interessante também um paralelo que eu gostaria, um comentário anedotal, na verdade, de que essas fórmulas da jornada do herói, eu pensei que realmente tinham sido geradas ao berços da Disney. Só que eu fui ler o livro do John Campbell, A Jornada do Herói, de 1945. O Herói de Mil Faces, né? Herói de Mil Faces, exato. Troquei um pouco o nome aqui. Herói de Mil Faces. Eu fui ler aquele livro e ele comentava que isso está presente nas eras gregas, em registros suméricos, sabe? Essa jornada do lendário. Sim, é o que ele chama de monomito, né? Desse mito do herói. Exatamente. Você está lendo o meu texto aqui?
Ah, isso é bem conhecido já. Eu acho que no Ocidente ficou mais. No Ocidente, na mídia ocidental, acho que ficou mais popularizado por conta de Star Wars, né? Que é algo que é bem Sim, evidente isso. Daí, obviamente, é, ipsis daí acho. literis do o que tá acontecendo nas Uhum. partituras dessa canção que seria a jornada do herói. E daí você tem filmes que são basicamente a mesma coisa, né? Que torna tudo bem esquecível, que não tem, sabe? Não dá aquele prazer da surpresa, de você rever depois e você pensar, não, isso aqui podia ter sido diferente. Porque não, você já sabe o que Exato, vai acontecer. Eu acho que exato. Eu filme da gostaria Disney. agora, e até Hum, gostaria agora de pegar seu gancho e comentar sobre esse poder que o animismo traz. Porque quando eu estava detalhando para um colega meu de como o Moomin é rico, ele ficou impressionado e comentou que seria uma típica obra, como o Chiba Tetsuya comentou de Astano Joe, que você, moleque, você, pimpolho, lendo, acharia extremamente divertido e que quando você crescesse você entenderia o porquê daquela obra ser tão boa. Você ter a oportunidade de visitá-la várias vezes, com interpretações diferentes, com vivências diferentes, e mesmo assim ainda está apto a discutir com ela. Não é uma coisa corriqueira, uma coisa mundana não, na verdade, bem mundana, mas não é uma coisa rotineira, indisplicente. eu acho que você só consegue fazer isso quando você não tá seguindo uma fórmula, você tá seguindo o que você quer contar mesmo. Então acho que a Disney, ela tá Exato. muito atrelada a essa fórmula e acaba, sabe, sendo uma forma de limitar a criatividade, o que você quer contar, e como a obra vai se tornar. Algo se torna estática, né? Se torna algo que tá dentro de um período que, enfim, vai crescer com pessoas. Tem pessoas que vão ficar com apego emocional, mas isso não quer dizer que a obra vai evoluir, né, com o tempo. Ela não vai seguir o que você pensa depois. Ela simplesmente vai ser uma forma de você voltar no tempo, não uma forma de você refletir depois. E é até interessante nós vermos isso por lado de Moomin, já que a obra em si comenta muito do que a autora lembrava de como era a sua vivência, né? Então, já tem esse lado nostálgico atrelado ao roteiro. Se você também entrar de cabeça nesse sentimento, você também vai ter uma experiência similar, digamos assim. Desde já, ficamos por aqui. Se você tem interesse de continuar a nos escutar, por favor, acompanhe os antecessores e os predecessores podcasts que hão de aparecer aqui no Endcast. Se tem interesse, indagação e comentários adversos, por favor, comente na plataforma se possível. Ficamos por aqui e até mais.